Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Kathleen Marinho e esse é mais um novo vídeo no meu canal. Para vocês me acompanhar toda semana, que vocês possam se inscrever no canal e ativar o sininho. Semanalmente estou postando os vídeos para que possamos crescer em Cristo Jesus. E para quem já é inscrito, eu agradeço muito mesmo, de coração. E que vocês possam, se vocês gostaram do vídeo, que vocês possam dar o like e também compartilhar para as pessoas que vocês gostariam que conhecessem esse canal, que conhecessem esses temas que nós estamos estudando aqui. Hoje eu gostaria de compartilhar algo para vocês que me chamou muita atenção no dia de domingo, no Dia das Mães, que foi o dia qual as pessoas postaram muitos textos, muitas fotos das queridas mamães. E também me chamou algo muita atenção das pessoas a qual perderam sua mãe devido à morte. Então, por isso que eu gostaria de gravar esse vídeo para vocês hoje, para falar o que acontece com a pessoa após a morte. Porque muitas pessoas, acredito eu, que têm dúvida nessa questão. Será que nós temos uma alma? Será que quando morremos a alma fica vagando? Ou será que quando a pessoa morre, ela já vai direto para o céu, já é decretado que ela já vai direto para o céu ou para o inferno? Será que isso mesmo é verdade? Aí eu gostaria de estudar com vocês, biblicamente mesmo, a verdade da Bíblia, para podermos entender biblicamente o que acontece quando a pessoa morre, o que acontece com ela. Me chamou a atenção a questão de muitos textos das filhas e filhos que sentem imensa saudade das mães, falarem que elas estão no céu, que elas é uma estrela no céu agora, que estão olhando por eles e cuidando deles. Para que a gente não possa ficar no engano, por isso que exatamente eu estou gravando esse vídeo, para podermos ter mais esperança e estarmos na verdade bíblica do Senhor Jesus, eu estou gravando esse vídeo para vocês entenderem a verdade sobre a morte. E para podermos entender, eu vou começar lendo um versículo para vocês no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, nós vemos o seguinte: quando Deus criou Adão e Eva, e aqui nós vemos como é que nós somos formados. E agora eu vou ler aqui para vocês. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós vemos o material que o ser humano foi criado. Nós fomos criados com pó da terra mais fôlego de vida. O pó da terra, todos nós sabemos que nós somos do pó, né? E ao pó nós vamos voltar. E só que aqui nós vemos como é que Deus formou o homem. Aqui, com detalhe mesmo, prestando atenção, Deus formou o homem com pó da terra. E logo depois fala bem assim que Deus soprou o fôlego de vida no homem. E logo que ele soprou o fôlego de vida no homem, o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós vemos algo que a Bíblia poderia estar escrito aqui, que o homem passou a ter alma vivente. Não, só que a Bíblia fala que o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós já vemos no início que nós não temos uma alma, que nós somos uma alma. Por quê? Porque nós somos formados simplesmente de fôlego e pó da terra. O pó da terra e com o fôlego de vida que o próprio Deus nos deu. Lá em Eclesiastes, nós vemos que há um versículo que fala que o pó volta à terra e o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Porque o fôlego de vida, Deus é que nos deu. Esse ar que respiramos, isso que nos dá a vida, é Deus que nos deu. Então, quando o momento em que morremos, nós voltamos ao pó, porque somos pó, e o nosso fôlego de vida volta para Deus. Mas como é que acontece? Aqui nós vemos na Bíblia, biblicamente, nós vemos vários versículos mencionados na Bíblia, e todas as vezes que fala sobre alma, na Bíblia, menciona ela como uma pessoa. Não menciona a alma como uma entidade fora do corpo. Menciona a alma como um ser agente, como pessoa. Alma é igual pessoa, alma significa pessoa. Nós não temos uma alma, nós somos alma. E para me mostrar isso para vocês, a gente vai na Bíblia, nós vamos lá para Ezequiel. Vou ler apenas esse versículo para mostrar para vocês. Em Ezequiel 18, no versículo 20, é interessante porque aqui nós já vemos o que é mesmo a alma. Fala assim, Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, esta morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. No versículo 4 fala assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Você vê que no versículo 20 fala bem assim: a alma que pecar, essa morrerá. E também no versículo 4 fala a mesma coisa: a alma que pecar, essa morrerá. E vê que Deus fala bem assim: a alma do filho é minha, a alma do pai é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus fala a alma que pecar, essa morrerá, é que uma alma não é uma entidade fora do corpo. A alma é uma pessoa. Você é uma alma, eu sou uma alma. Então, quando morremos, a alma morre, porque você é uma alma. Nós somos uma alma. Deu para entender até aqui? A Bíblia, ela vê isso simplesmente. Para podermos interpretar a Bíblia, é só deixar a Bíblia própria se interpretar. E ela mesma diz que nós não temos uma alma, que nós somos uma alma. Então aqui nós já entendemos que quando morremos, nenhuma alma sai de nós, porque nós não temos alma, nós somos alma. Para dar uma continuidade, para podermos entender, gente, eu gostaria de compartilhar uns versículos para vocês que está em Eclesiastes, para podermos entender que o morto, as pessoas que morrem, ao ela ir para o pó da terra, elas estão no pó da terra e lá elas permanecem. Só que a pessoa que morre, ela não sabe de nada que acontece aqui. Ela não sabe da vida da pessoa que perdeu alguém, ela não sabe de nada que acontece aqui. Morreu, acabou. Igual aqui, tem um versículo aqui na Bíblia que é bem interessante, que é deixa eu só olhar aqui para vocês, gente. No capítulo 9, Eclesiastes 9, no versículo 5, nos diz desse jeito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. O outro versículo deixa eu só explicar isso aqui para vocês. Aqui fala bem assim que os vivos sabem que hão de morrer. Porque nós vivos, nós sabemos de todas as coisas. Nós sabemos. Já os mortos não sabem de coisa nenhuma. Aqui mesmo fala, os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a memória deles jaz no esquecimento. Eles não sabem de coisa nenhuma. Nada que se passa aqui na terra, eles sabem, porque a memória deles jaz no esquecimento. Eles estão inconscientes. Eles não sabem de nada que se passa aqui. Quem sabemos somos nós que estamos vivos. No outro versículo, no versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, em algumas traduções fala sepultura, no sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Porque para onde eles vão, que é a sepultura, que é para debaixo da terra, para o pó, não há coisa nenhuma. Não há sabedoria, não há conhecimento, não há projeto, não há obra, não é nada. Porque morreu, acabou tudo. Então aqui nós vemos na Bíblia mesmo o que acontece quando a pessoa morre. E logo um outro versículo que fica em Jó, no capítulo 7, nós vamos ler o 9 e o 10, fala da seguinte maneira: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então a Bíblia, ela fala aqui de uma maneira clara que quando a pessoa morre, ela não volta até nós. Quando a pessoa morre, ela não aparece para a gente, ela não vem até nós. Ela não, de maneira nenhuma. Por quê? Ela morre, ela vai para o pó da terra e ela permanece inconsciente. Ela não volta para cá, ela não sabe de nada que acontece aqui. Nós vamos ver algo que aconteceu na morte de Lázaro para podermos entender o que é a morte. Só que aqui eu gostaria de falar para vocês, porque muitas pessoas, muitas mesmo, falam que já viram. Eu já vi minha mãe, eu já vi meu tio, já vi minha prima. Quando ela morreu, ela voltou para falar comigo, ela voltou, mas não foi ela.
Por quê? Porque a Bíblia claramente nos diz que a morte, você volta para o pó da terra, o fôlego volta para Deus, e que você não tem alma, que você é alma. Ah, mas o que apareceu para mim? Quem foi que apareceu para mim? Quem apareceu para você foi os demônios, foi Satanás. Nossa, aí você poderia falar, nossa, como assim? É a verdade da Bíblia. A Bíblia diz assim que a pessoa não tem alma. Então quem é que... E que o morto, quando morre, não volta. Então quem é que voltou? Quem voltou? Ninguém voltou. Porque a Bíblia, ela nos diz, eu vou deixar um versículo aqui para vocês, que a Bíblia nos diz simplesmente de que a pessoa, quando morre, ela não volta. E quem aparece, porque a Bíblia também nos diz claramente que Satanás, ele se transforma em anjo de luz, que ele tem poder para fazer até descer fogo do céu, e Satanás, ele tem poder também de fazer se ficar semelhante a uma pessoa que morreu. Então, quem apareceu a você foi os demônios, foi Satanás, para poder te enganar e você achar que a alma é imortal. Porque Satanás, o que Satanás disse para Eva, no vídeo passado eu até mencionei sobre isso, ele falou bem assim, é certo que não morrereis. E isso prolonga até os nossos dias de hoje. Quando a pessoa ela acredita que a alma é imortal, que é a vida após a morte, que a alma ela volta, isso você quer acreditar, isso é acreditar que a alma é imortal. E nós não somos imortal, nós somos mortal, porque ao pecado entrar no mundo, nós morreremos, nós somos mortal e nós vamos morrer, todos vamos morrer. A Bíblia diz isso claramente. Então, Satanás ele faz de tudo para plantar o erro, misturando a verdade com o erro, com a mentira, para poder enganar você e você não herdar a vida eterna. Então, você pode ter certeza disso, porque é a Bíblia que nos diz isso. E há uma outra coisa que que eu gostaria de ler para vocês, que é da morte de Lázaro, que fica em João, para podermos entender um pouco melhor sobre isso. Em João, no capítulo 11, Lázaro era um grande amigo de Jesus, Lázaro e suas irmãs. E aconteceu que Jesus estava em uma viagem e Lázaro morreu. E ao Lázaro morrer, Jesus recebeu essa notícia, só que até Jesus chegar onde Lázaro estava morto, já tinha passado 4 dias e Lázaro estava morto. E ao ele receber a notícia que Lázaro morreu, nós vamos ler a partir do versículo 11 ao 14 do capítulo 11. Aí aconteceu esse seguinte. Isso dizia e depois acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Aqui nós vemos o seguinte que aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu e Jesus falou, olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos entenderam o quê? E na hora que Jesus falou isso, os discípulos falaram assim, Jesus, mas se ele dorme, ele está salvo. Mas só que eles não entenderam o que Jesus falou. Aqui, quando Jesus falou assim, Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, Jesus comparou a morte como um sono. E quando a pessoa morre, ela está dormindo. Quando Lázaro morreu, ele falou, olha, Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos não tinham entendido o que Jesus falou. E logo no versículo 13 nos diz que Jesus falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles tinham achado que estava falando somente de um sono. Por quê? Jesus, ele comparou a morte como um sono, como se a pessoa estivesse dormindo. E quando a pessoa morre, ela está dormindo. Ela permanece inconsciente até a volta de Jesus na sepultura. Aqui nós vemos, já no versículo mais à frente, Marta, Jesus pediu para tirar a pedra do túmulo de Lázaro. E aí Marta falou algo aqui bem interessante para Jesus. Deixa eu só achar o verso aqui. No versículo 39. Fala bem assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Lázaro já estava morto há 4 dias. E como ela falou, já cheirava mal. Só que Jesus falou que ia ressuscitar Lázaro. E nós vemos aqui, continuando, que Lázaro ele foi ressuscitado por Jesus. E algo que nos chama a atenção também
É porque no versículo 43, Jesus disse assim, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, que foi no momento em que Jesus ressuscitou Lázaro. Aí eu gostaria de te perguntar, se Lázaro, porque Lázaro era uma boa pessoa, era amigo de Jesus, sempre buscava Jesus, tinha uma comunhão com o Pai. Então, se Lázaro tivesse morrido e foi para o céu, você acha que se Jesus ressuscitasse Lázaro, você acha que Lázaro iria querer do céu voltar para cá, para a terra? Se caso ele fosse para o céu, quando ele morresse, Lázaro com certeza iria falar, não, Jesus, aqui tá bom demais, aqui no céu é melhor do que na terra, eu não quero ir voltar. Lázaro não iria querer. Só que Jesus aqui, quando ele falou, olha, vem para fora, Jesus poderia falar, ó, Lázaro desce do céu. Mas não, aqui Lázaro, quando ele morre, porque Jesus, antes disso, Jesus já tinha comparado a morte com o sono, Lázaro ele estava dormindo, como tua mãe, como teu pai, como sua irmã, se caso você perdeu ela está dormindo. Ela não foi nem para o céu, não foi nem para o inferno, ela permanece em estado inconsciente, permanece dormindo até a volta de Jesus. Porque Jesus há de ressuscitar os mortos, a Bíblia diz isso. E aqui no estado de Lázaro, como Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus também irá ressuscitar os que morreram. E esse dia irá acontecer foi quando Jesus voltar. Nós vemos isso mencionados na Bíblia mesmo. Isso a Bíblia nos diz claramente. Para a gente poder entender melhor, eu vou ler para vocês aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. No capítulo 4 de Tessalonicenses, no versículo 16, nos diz bem assim, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui acontece o seguinte, os mortos permanecerão na sepultura até a volta de Jesus. Logo que Jesus voltar, ele vai ressoar, ao ressoar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, as pessoas que morreram em Cristo Jesus, elas vão ser ressuscitadas. E então, as pessoas, quando elas morrem, elas permanecem na sepultura, porque o seu pó volta para a terra, porque somos formados só por dois materiais, pó e fôlego de vida. O fôlego de vida volta para Deus, o pó volta para a terra. E a pessoa permanece dormindo, inconsciente, em estado de sono. E isso é uma esperança porque as pessoas elas não estão sofrendo, elas não estão tristes, elas não sabem de nada que está acontecendo aqui. Simplesmente elas estão dormindo. É como nós dormimos umas 8 horas da noite e acordamos às 6 horas da manhã. Para nós, acha que nós passou assim, ó, rapidinho. Eu falei, nossa, já acordei, já é de manhã. Do mesmo jeito vai acontecer também com sua mãe. Sua mãe, que está no pó da terra dormindo, ela acha, quando Jesus ressuscitar, ela vai achar que foi como um sono de noite. Vai ser como um sono que ela dormiu, um sono de tarde, um sono de 1 hora até 2 horas da tarde. Para ela vai ser simplesmente isso. E isso que é maravilhoso, que nos dá esperança, nos dá alegria, porque Jesus Cristo virá dos céus em glória e majestade, irá ressuscitar os que morreram em Cristo primeiro. E ao logo ressuscitar, e nós que estivermos vivos, logo fala no seguinte verso, nós vamos subir também com eles transformados. Não vamos ser mais mortal que vamos morrer, nós vamos ser imortal, como o próprio Jesus. E isso é de nos alegrar, porque a pessoa, quando ela morre, ela está dormindo, permanece inconsciente, mas o próprio Jesus Cristo virá para ressuscitá-la. E há um outro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, só que eu me perdi aqui. Só um instante, gente. Aqui em João 5, no versículo 28 e 29, continuando o que eu estava falando, nos diz assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Uns que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem feito mal para a ressurreição do juízo.
Então aqui nós vemos que há duas ressurreições. A Bíblia ela nos diz que há duas ressurreições. E se vocês gostou desse vídeo, vocês possam já dar o like e me falar se vocês querem a continuação dele, porque eu posso compartilhar para vocês algo mais que tem aqui nessa questão das duas ressurreições. A Bíblia fala que uns ressuscitarão para a vida eterna e os outros para a ressurreição do juízo. Você lembra que nós lemos o versículo passado e fala que uns ressuscitarão, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Então, os mortos em Cristo que morreram salvos, eles vão ressuscitar na primeira ressurreição e vão para o céu com Jesus Cristo. Já a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo. Então aqui nós vemos que vai haver ressurreição. Então ninguém que morreu está no céu, nem no inferno, em lugar nenhum. E sim estão mortos, e sim estão dormindo no pó da terra. Que esse vídeo possa te trazer esperanças, possa trazer alegria. E se você gostou desse vídeo e quer mais dele, que vocês possam falar comigo, possam dar o like, possam a cada dia assistir mais e me acompanhar, para me trazer mais vídeos desses para vocês. Obrigada, que Deus abençoe vocês muito.